O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz de Jesus, estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje festejamos Maria sob o título de Mãe da Igreja. Um título que é tão já caro, tão já dentro do nosso coração, mas que na história da Igreja ele é muito recente. Durante o Concílio Vaticano II, houve um desejo de dizer uma palavra sobre Maria, principalmente tendo em conta também nossos irmãos separados, das outras confissões cristãs, que deixar claro qual é a doutrina da Igreja sobre Maria, como a Igreja vê Maria. E ali houve divisões. Alguns achavam que não convém no Concílio Vaticano II dizer nada sobre Maria. E outros diziam, não, precisa um documento especial, só sobre a figura de Maria. E no fim se chegou a um meio termo. Houve uma constituição, um documento sobre a Igreja, chamado Lumen Gentium, que é um dos principais documentos do Vaticano II, porque ele fala da Igreja, como a Igreja vê a si mesma, o que a Igreja diz de si mesma. E no capítulo 8º desse documento, é um capítulo especial sobre a figura de Maria. Ali também houve uma divisão, porque existia todo um clamor, um pedido do povo cristão, do povo católico, de que Maria fosse declarada mãe da Igreja. E ali os teólogos tinham também as suas ideias, não, Maria não é a mãe da Igreja, Maria é filha da Igreja, porque ela também faz parte da Igreja. E no fim, esse documento acabou não falando nada sobre Maria, mãe da Igreja, não falando do título, mas ali colocando toda a doutrina da Igreja sobre Maria, a relação dela com a Igreja. E o Papa Paulo VI, ele não queria que terminasse o concílio sem que houvesse uma afirmação desse título de Maria, Maria, mãe da Igreja. Então, ele faz uma homilia no final do concílio, que vai fazer parte dos documentos do Concílio Vaticano II. E no final dessa homilia diz: confiamos esse concílio e toda a Igreja a Maria, que hoje nós aclamamos com o título de Mãe da Igreja. E ali os bispos todos se levantaram, aplaudiram, deram o seu amém, aquela proclamação de Maria como Mãe da Igreja. Aqui a gente vê que a raiz desse título de Maria é justamente esse pé da cruz, onde Maria estava de pé e ali o seu discípulo, o discípulo de Jesus, o discípulo que Jesus amava. E ali em Maria e nesse discípulo se concentra ali toda a igreja que ficou ao pé da cruz.
E é justamente ali que ela é apresentada como mãe para esse discípulo, né? Então, depois a gente tem os padres da igreja que vão dizer, né, como mãe, como a mãe pode ser mãe da cabeça e não ser mãe do corpo todo, né? Cristo é a cabeça e a igreja é o corpo, né? Então, Maria aclamada com esse título muito bonito de mãe da igreja. E depois tem um outro capítulo também muito bonito desse título, porque na Basílica de São Pedro existia um mosaico, né, uma imagem de Maria, que era os fiéis, né, desde que ela foi construída, ainda na época do imperador Constantino, né, no século IV, ali tinha essa imagem, esse ícone de Maria, onde os fiéis rezavam. E quando essa Basílica de Constantino foi demolida, para dar lugar à atual Basílica de São Pedro, né, que é muito maior, foi feita aí no século XVI, esse ícone, essa imagem de Maria que era tão querida pelo povo, o povo pediu que ela não fosse demolida. Então o pedacinho de parede onde ela estava pintada foi conservado. Mas era uma imagem de Nossa Senhora que não tinha propriamente um título, né? Então, simplesmente a imagem, o ícone de Maria com o menino Jesus. Quando o Papa João Paulo II foi eleito Papa, ele olhou para aquela praça de São Pedro, com aquela colunata, né, de Bernini, em cima de cada coluna tem um santo, e na fachada da Basílica de São Pedro também a imagem de Cristo ressuscitado, com São João Batista, com outros apóstolos, com São Pedro, e olhou e viu aquela multidão de imagens de santos, e disse: onde é que está Nossa Senhora aqui no meio? Então, na Basílica de São Pedro, na Praça de São Pedro, ali que é quase que o coração físico, assim, por assim dizer, da igreja, não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora. Aí ele se deu conta que lá atrás da Basílica tinha um pedacinho de parede, que na verdade ali na Capela Sistina, onde os papas são eleitos, e tinha um pedaço de parede assim, sem janela, sem nada, e ele olhou para aquele ângulo e diz assim: coloquem ali uma cópia daquela Virgem que foi preservada ali na Basílica Antiga de São Pedro, façam uma cópia em mosaico e coloquem ali, naquele cantinho, e coloquem embaixo Mãe da Igreja, Mater Ecclesiae, Mãe da Igreja. E assim foi feito. Então, hoje quem está de frente para a Basílica de São Pedro, olha assim um pouquinho para a direção da direita e vê naquela parede aquele mosaico lindo, Maria com o manto azul, ali na Basílica, ali atrás, né, da Basílica, abençoando os fiéis que estão ali, né? Então, hoje nós celebramos esse título, né? O Papa Francisco colocou realmente como uma memória a Maria, Mãe da Igreja, e a gente lembra disso, né? Que a maternidade de Maria, ela inaugura a forma própria de maternidade da igreja, essa maternidade virginal, porque a igreja não força as pessoas a serem filhos. Às vezes, muitos cristãos, e aí existe também a nossa purificação da memória, muitas vezes na história, cristãos com uma ideia errada, né, do que é evangelização, quiseram forçar pessoas
a serem cristãs. E isso não pode ser, porque a fé só pode ser abraçada de uma forma livre e de uma forma amorosa, não tem outro jeito. Senão a fé não pega. Quantas vezes eu escuto alguma senhora que diz assim: padre, que tristeza, meus filhos não vão à igreja. Quando eles eram crianças, eu pegava eles pela orelha, forçava eles a vir, e agora eles não querem mais. Por que será, padre? Por que será que isso aconteceu? Então, a fé, ela tem que ser abraçada na liberdade. Então, a igreja, ela dá a luz a novos filhos de forma virginal, quer dizer, de uma forma marcada pela liberdade e pelo amor. Não é o nascimento como da natureza, que você não escolhe, né? Nem os pais escolhem que filho vai nascer, e os filhos também não escolhem os pais, né? Nenhum de nós diz assim: não, eu vou escolher que pai e que mãe que eu vou ter, né? Nenhum de nós escolhe, né? Não escolhemos os nossos pais, os pais não nos escolhem, não sabem, quando nos concebem, não sabem se a gente vai ser gente boa ou gente ruim, se a gente vai ser feio ou bonito, né? Então, uma surpresa, mas essa mãe, que é a igreja, ela gera novos filhos com essa marca, né, da liberdade e do amor, assim como Maria, quando recebeu o anúncio do anjo, né? Então, Maria é mãe da igreja, não só porque ela é mãe da cabeça e do corpo da igreja, né? Segundo a missão que Jesus dá a ela, mas também porque ela, o sim dela marca uma nova forma de fazer nascer novos filhos. E isso é uma coisa que a gente nunca deve perder de vista. Às vezes, na igreja se tem uma espécie de medo de que a gente acabe se tornando poucos, e a gente quer compensar isso um pouco forçando ou ameaçando, ou enfim, usando algum recurso que no fundo denota uma falta de fé, uma falta de confiança em Deus, uma falta de confiança na ação do Espírito Santo no coração de cada pessoa. Então, na igreja deve existir sempre esse clima de liberdade. O dom é livre. A igreja é feita de pessoas que fazem o dom consciente, livre, amoroso da sua vida, que dão um sim à fé de uma forma consciente, de uma forma livre, de uma forma amorosa. E é isso que faz a igreja ter novos filhos. Vamos pedir hoje, por intercessão de Maria, nossa mãe, Maria, mãe da igreja, que a igreja continue nesse caminho de liberdade, de amor, para que todos os seus filhos formem parte, sejam membros vivos de Cristo nosso Senhor, que nos veio graças ao sim de Maria.